Alemanha, século XVI. Jesus prometeu que as portas do inferno jamais prevaleceriam sobre a sua igreja. Ele seria o seu fundamento. A sua graça removeria pecados. Sua palavra iluminaria o caminho e o seu Espírito encheria cada cristão com os dons necessários para avançar em o reino de Deus. Mas houve um tempo em que tudo o que o sacrifício de Cristo havia conquistado parecia reduzido a um ritualismo frio e mecânico. A igreja estava mergulhada em politicagens, conflitos de poder, extorsão e muita promiscuidade. A palavra de Deus, a revelação viva do Senhor em nosso mundo, ia sendo cada vez mais negligenciada, esquecida. Deus então levanta um homem. Ele refletia o espírito de sua época, insatisfeito e inquieto, pois tudo aquilo não lhe parecia mais fazer sentido. Os rituais cheios de hipocrisia, a venda da salvação em trocas gananciosas e absurdas, os mandos e desmandos da igreja. Tinha que haver algo mais. Os textos sagrados já lhe queimavam o peito, e em sua mente e coração uma única verdade insistia: somos salvos pela graça e não por obras, e isso é dom de Deus. Na véspera do dia de Todos os Santos, em 31 de outubro de 1517, ele fixou nas portas da paróquia local os 95 pontos que propunham um debate dentro da igreja. Como era de se esperar, muita oposição se levantou, e a igreja tentou silenciá-lo, mas ele permaneceu firme na convicção que o Espírito lhe concedia. Mesmo a mais forte das oposições não conseguiu apagar aquela chama. A viva revelação de quem Deus era e de como sua graça havia restaurado o homem, agora tomava conta de todo o seu ser. E essa revelação não ficou presa dentro dos muros da igreja ou dos castelos, mas ganhou as ruas e o coração das pessoas. Entrou em suas casas, restaurou-lhes a fé, reacendeu a esperança. A verdade do Evangelho foi resgatada e a igreja foi sendo reformada, porque um homem contra os poderes de sua época se rendeu à autoridade das Escrituras. Trouxe Cristo de volta para o centro da vida, celebrou o presente da graça de Deus e a gratuidade da fé e decidiu viver uma vida para a glória de Deus. A igreja brasileira hoje precisa dessa verdade. Nós precisamos dessa reforma. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Colossenses. Paulo escrevendo aos Colossenses no capítulo 1, eu quero ler contigo a partir do verso 15. Colossenses capítulo 1, verso 15, eu vou pedir que você fique de pé comigo. Esse texto é um cântico magnífico a respeito de Jesus Cristo. Tem tudo a ver com a reforma protestante e é sobre isso que a gente quer falar hoje. Colossenses capítulo 1, verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus,
e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Eu vou ler mais uma vez essa última frase, alterando aquele nome ali. Este é o Evangelho do qual eu, Mário, me tornei ministro. Agora a gente vai ler de novo, e se você se considera alguém alcançado por este Jesus Cristo aqui, eu quero lhe dar a notícia de que ele lhe alcançou para que você se torne ministro dele. Então você vai ler de novo comigo agora em voz alta, e vai tirar o nome Paulo e vai colocar o seu próprio nome. Vamos ler? Vamos lá. Pois esse é o Evangelho do qual eu me tornei ministro. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor, por essa verdade de que nós somos ministros do Senhor. Acima de tudo, obrigado, Deus, pela verdade maior de que Tu és antes de todas as coisas e que todas as coisas vieram a existir através do Senhor. Obrigado, Deus, porque Tu estás presente neste lugar e Tu continuarás presente governando o universo com o poder da Tua mão, com a autoridade do Teu nome. Obrigado porque nós estamos aqui hoje de pé na presença daquele que é o Rei eterno. E por isso, Senhor, a nossa oração é que a Tua voz nos seja clara, audível, sensível, Senhor, às nossas vidas, aos nossos corações, e que esta voz nos transforme. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Pode sentar. Passei 10 dias fora com a minha esposa, fomos ajudar a minha irmã que precisou viajar e fomos cuidar do meu sobrinho, aquele sobrinho especial que vocês conhecem a história, foi batizado aqui na igreja e para nós foi um momento assim muito gostoso desfrutar desses 10 dias ali, dormindo muito pouco, a verdade, porque o menino gosta de brincar às 3 da manhã, né? Ele tem 3 aninhos, mas certamente curtindo bastante a família. Um presente que Deus nos dá é a capacidade de curtir a nossa família, é ou não é, queridos? Amém. Irmãos, a gente tem caminhado aí ao longo dessas semanas a respeito da reforma necessária. O que aconteceu há 500 anos é pretexto para que a gente esteja aqui hoje, 500 anos depois, falando do que o que foi defendido naquela época é absolutamente necessário para a nossa época aqui hoje. A gente, desde o domingo retrasado, antes do domingo retrasado, na verdade, no início do mês de outubro, nós começamos a falar sobre a autoridade das Escrituras. O Lutero, que é esse personagem aí do filminho que a gente viu, foi esse primeiro que deu, eu gosto de dizer assim, ele deu o chute na porta. Depois que a porta se abriu, aí muitos outros vieram. O Lutero, antes dele, alguém já estava empurrando essa porta. O John Wycliffe foi alguém muito importante, aquele primeiro quadrinho ali. O John Wycliffe foi quem traduziu as Sagradas Escrituras a partir do latim. Na verdade, a turma não se animou muito, porque a tradução em latim, chamada Vulgata, ela tinha uma série de inconsistências teológicas e exegéticas. Mas o John Wycliffe deu esse pontapé inicial no sentido de dizer o seguinte: olha, o que está aqui numa língua acessível apenas ao clero, precisa também estar acessível àqueles que não falam latim, que não sabem ler o latim. Então ele deu esse pontapé, fez muitos discípulos da tradução das Escrituras. Mas todos eles ansiavam por uma tradução que viesse não do latim, mas que viesse do original. O Novo Testamento foi escrito originalmente em grego. E a comunidade cristã tinha sede desta tradução. Foi então que apenas 2 anos antes da Reforma Protestante, este homem chamado Erasmo de Roterdã, o segundo quadrinho ali, faz esta tão esperada tradução. E quando ele propõe agora uma tradução direto do grego, a comunidade fica doida. O próprio Lutero vai ler, por exemplo, eu já falei isso para vocês, mas vale lembrar, vai ler, por exemplo, a tradução do termo arrependimento, que vem do grego metanoia,
E ele vai ver que no latim a tradução ficou equivocada, porque no latim traduziu-se metanoia por fazer penitência. Puxa, se é mediante o arrependimento, a metanoia em português é arrependimento. Se é mediante o arrependimento que eu sou salvo, e a tradução da Escritura para o latim diz que esse arrependimento é um ato, é um gesto penitencial, então, logicamente, a minha salvação tem a ver com o quanto eu me penitencio. Percebe aí a ênfase da salvação pelas obras e pelos atos de penitência? Só que quando o Lutero olha para o texto que Roterdã traduziu, e metanoia do grego, na verdade, significa mudança de mente, conversão de rumo. Estou indo nesse rumo aqui, faço uma conversão, eu mudo completamente. Quando vê que metanoia tem muito mais a ver com uma postura interna que muda. A salvação não pode ser mais apenas a partir de atos de penitência. Então, esse é apenas um exemplo de como o exame das Escrituras, que a partir de Erasmo de Roterdã e com muita força a partir de Lutero, o exame das Escrituras na sua língua própria revolucionou a compreensão da igreja a respeito de Deus, de Jesus Cristo, da salvação. Depois, bem mais adiante, depois de Lutero, teve um terceiro quadrinho ali, eu passei ele, deixa eu voltar lá. O terceiro quadrinho que é o William Tyndale. E na época do William Tyndale, é o terceiro de cima para baixo. Já acho que entra aí. O que houve? Travou aqui, mas já vai. O Tyndale diz, ele fez o seguinte, está ali ele, o terceiro ali. Na época dele, a imprensa já estava um pouco mais desenvolvida. E o que aconteceu foi que a tradução que ele fez direto do original para o inglês ganhou o mundo. Foi multiplicada aos montes. E isso fez com que a palavra se espalhasse ainda mais. E por fim tem ali o João Calvino, que se o Lutero deu esse chute na porta e abriu para uma discussão sobre salvação, o Calvino pegou tudo isso e arrumou e colocou em livros e sistematizou todo o corpo doutrinário e teológico da Reforma nas suas institutas da religião cristã. É o nome dos volumes que Calvino escreveu. Então, isso é para dizer que, apesar da gente sempre falar muito do Martinho Lutero, ele foi apenas o corajoso que deu essa pesada na porta e abriu. Mas antes dele, depois dele, muitos homens contribuíram para esse movimento que a gente crê ser um movimento do Espírito de Deus para que a igreja se renovasse, se reformasse. E o que a igreja então passou a considerar foi o que os reformadores chamaram em latim das 5 solas, que são os 5 somentes. Somente a Escritura, não mais a tradição em primeiro lugar, só a Escritura, somente a graça e não mais as obras, é pela graça e não por obras, somente a fé, somente Cristo, somente a Deus toda a glória. Essas foram as ênfases, e como isso é necessário para nós hoje, queridos, porque os reformadores, eles não descobriram a pólvora, eles não reinventaram a roda, eles não foram inovadores, eles foram renovadores. O que é que eles renovaram? Eles renovaram o que a igreja apostólica, lá do primeiro século, já havia descoberto a partir dos ensinamentos do próprio Cristo. Cristo já havia deixado para eles bem claro do que se tratava a fé cristã, do que se tratava o compromisso de vida a Jesus Cristo. A partir do século III, quando a religião cristã se torna oficializada pelo Império Romano, aí a coisa começa a desandar. O ensinamento apostólico começa a dar lugar a uma série de acréscimos e compreensões da tradição, e isso vai maculando a igreja. Então, quando o Lutero, por exemplo, faz a sua primeira viagem a Roma, e ele se depara com o poder ostensivo romano, ele se depara com as riquezas da igreja frente à miséria da população. Ele se depara com os jogos de poder dentro do alto clero. Ele se depara com a barganha que estava sendo feita com a salvação, que poderia ser comprada literalmente por preço ou por obras de penitência. Aí ele entra num colapso e ele diz, está tudo errado. Nós temos que discutir, nós temos que considerar alguns pontos importantes.
E aí é quando ele traz de volta a necessidade da Escritura como uma autoridade sobre nós, a necessidade da graça e da fé, sendo estes um presente de Deus. A palavra graça vem de uma raiz do grego que significa gratuidade, é de graça, não custa nada, é um presente dado, onde Deus não exige pagamento algum. A salvação é pela graça, é isso que o Lutero estava dizendo. Mas hoje, nós chegamos num ponto desta série de mensagens sobre a reforma, onde o nosso interesse é falar sobre a centralidade que os reformadores deram à pessoa de Jesus Cristo. Porque naquela época, a igreja tinha colocado Cristo num lugar secundário, e muitas outras coisas estavam vindo na frente. Homens do alto clero se colocavam numa condição de tanta importância que era como se fossem mais do que o próprio Cristo. Lutero disse, não, é somente Cristo. Não precisa do auxílio de anjos, de santos, de santas, não precisa do auxílio humano. Não há outro sacerdote que faça a intermediação entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. O centro é Jesus Cristo. E como eu disse, eles não estavam inventando nada. Lutero não trouxe isso como uma novidade. Isso era o que já estava na Escritura, porém esquecido e negligenciado. Olha só o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos. E é Lucas quem fala, foi o texto que a gente abriu aqui. Lucas registra o que Pedro declara na sua pregação no templo. Ele diz assim, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Que nome ele está falando? A respeito de que nome? Jesus Cristo. Olha esse outro texto aí, ó. E é Paulo escrevendo a Timóteo. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, o homem Cristo Jesus. Os reformadores apenas trouxeram isso de volta. Espera aí, que história é essa de dizer que tem um sumo pontífice? Já ouviu essa expressão? O sumo pontífice, que é uma forma de tratamento ao chefe de Estado do Vaticano, é um termo perigosíssimo, porque pontífice vem da expressão aquele que faz a ponte. Ou seja, como se estivéssemos depositando numa figura humana. E diga-se de passagem, o meu xará, Mário, sabia que o nome do Papa Francisco é Mário Bergoglio? Ele, que é um sujeito bacana, tem surpreendido muitos de nós, é ou não é verdade? O povo crente tem se surpreendido com a postura de vida do Papa Francisco. Eu acredito ser ele um homem de Deus. Agora, repare que peso imenso está sobre seus ombros quando alguém se refere a ele, muito respeitosamente, como sumo pontífice, porque é aquele que constrói a ponte entre Deus e os homens. Espera aí, meu amigo. É como se a Escritura estivesse dizendo assim, ó, epa, como é que é? Timóteo, se eu não me engano, ouviu de Paulo o seguinte, pois só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é o nosso sumo pontífice? Jesus Cristo, homem. Está claro, queridos? Ainda tem um texto mais enfático, que é o texto de João. Agora é o próprio Jesus falando a respeito de si. Ele diz, eu sou o quê? O caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Não dá para ir ao Pai pegando o atalho por ali, a ponte acolá. Não dá para ir ao Pai por qualquer outro nome. Tem que ser através do meu nome. Isso é Jesus Cristo falando de si próprio. Então, na Reforma Protestante, uma das coisas que foi posta sobre a mesa e que para nós é tão necessário hoje é esta centralidade de Cristo. Jesus Cristo no centro da vida. E é sobre isso que Paulo está falando ao escrever para os cristãos da cidade grega de Colossos. Lá em Colossos tinha um problema, e é para este problema que Paulo escreve esta carta e endereça uma solução para aqueles cristãos. O problema lá é que, como era uma cidade grega de muitas influências religiosas, haviam 4 heresias presentes ali em Colossos. Eu preciso te dar esse pano de fundo histórico para você entender bem o texto que a gente leu. As heresias eram, a primeira delas, o gnosticismo.
Não vai dar tempo da gente entrar nos detalhes do gnosticismo, mas uma das coisas importantes que o gnosticismo falava é que a matéria, ela é tão ruim, ela é tão negativa, que o bom é o sujeito que transcende a matéria, morre e vive agora na dimensão do espírito. Mas não fazia sentido algum para a mente de um gnóstico um Deus que saísse desse ambiente transcendente e viesse habitar a matéria, porque a matéria é muito má. Eles diziam que o alvo da vida humana era destruir a matéria, era corromper a matéria, porque a matéria é má. E acredita que em nome de você destruir a matéria, eles abriam margem para vários tipos de promiscuidade e imoralidade sexual, porque era destruindo a matéria que a gente se elevava ao espírito. Então não fazia sentido para o gnóstico Deus ter se feito homem. Aí eles diziam o seguinte: Jesus Cristo não foi homem, Jesus Cristo foi um espírito que viveu entre nós. Isso é perigosíssimo. Levar essa conversa adiante é um perigo, porque se eu não acredito que Jesus foi homem, então o sacrifício dele não teve razão de ser. Ele ter morrido na cruz e derramado sangue foi apenas um jogo de cena. Não aconteceu de verdade, porque era um espírito. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Como é que pode se ter derramado sangue no sacrifício de Cristo se ele não era matéria? Então, a visão gnóstica, ela é perigosa. Aí o apóstolo Paulo escreve a carta aos Colossenses, e por exemplo, quando chega lá no capítulo 2, no verso de número 9, ele diz assim, Cristo habita corporalmente, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude divina. Repara o que é que Paulo está dizendo? É como se ele estivesse entrando assim com uma mãozada na turma gnóstica. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude divina. Tinha outra heresia, e era a presença dos judeus legalistas, que haviam se convertido ao cristianismo e que estavam exigindo que os cristãos de Colossos virassem judeus, que os cristãos de Colossos fossem seguidores dos rituais judaicos, da circuncisão, das dietas alimentares, da observação de festas dos calendários anuais. Então o apóstolo Paulo está dizendo, peraí, não é mais a partir da observância de rituais, de tradições religiosas. Ele vai dizer isso, sabe onde? Lá no verso de número 16, capítulo 2, ele diz assim, portanto, não permitam que ninguém os julguem pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, se encontra em Cristo. A lei, o apóstolo Paulo está dizendo, ela era apenas uma sombra do que haveria de vir. Então não precisa mais se preocupar com esse cumprimento. Então tinha o gnosticismo, o legalismo dos judaizantes, as duas últimas são parecidas, o misticismo e o ascetismo. O misticismo era uma turma que, influenciada pelas religiões de mistério da Ásia Menor daquela época, gostavam de enfatizar a sua espiritualidade em visões, em aparições angelicais. O apóstolo Paulo vai falar isso também nos versos 18 e 19, sobre tomar cuidado com pessoas que depositam a sua espiritualidade em visões de anjos, essa pegada muito mística. A fé sim tem uma dimensão mística e transcendente, mas ela também é racional, e o apóstolo Paulo está dizendo isso para os cristãos de Colossos, e no fim ele fala contra os ascetas. E os ascetas, o ascetismo, se você não sabe o que é, o asceta é aquela pessoa que acha que aqui e agora é tudo tão contaminado que ele se isola. Vou dar um exemplo para vocês. João Batista fazia parte de um grupo dos judeus chamados essênios. E os essênios não moravam nas cidades. Lá em Jerusalém era muito poluído por Roma. Os essênios se retiravam e moravam no deserto. Por isso que você vê João Batista vestindo pele de camelos, comendo uma dieta frugal de gafanhoto e mel silvestre e morando de maneira retirada no deserto. É para não se misturar. A vida monástica dos mosteiros, monges,
freiras e etc., é também nesta mesma ideia do ascetismo, da pessoa que se retira para não se contaminar e para se consagrar mais. Isso daí tolhia a missão de Cristo, que era estar no meio das pessoas. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, não achem que as coisas aqui são imundas o suficiente a ponto de vocês não poderem estar no meio delas e confrontá-las e redimi-las. Essa é a nossa missão, é estar num mundo caído para sermos nós mesmos a luz do mundo. E Cristo habitando em nós vai fazer com que essas coisas que ao meu redor estão e que são tão feias, repensem, ou sejam repensadas. Vou dar um exemplo muito nosso e atual aqui agora. Ideologia de gênero. Quero dizer para vocês que esse assunto, com todo o respeito, mas é uma tremenda besteira. O que se fala a respeito disso, mas é tão absurdo você dizer que uma criança, na sua mais tenra idade, tem condição de definir e de decidir que tipo de gênero ela vai adotar para si. Isso reflete um mundo que está doente, um mundo que deixou de se colocar debaixo de uma autoridade externa, que é a palavra de Deus, um mundo que decidiu viver a partir de sua própria autoridade. Então, nesse assunto, por exemplo, tem gente que fala assim, eu não vejo a hora de Jesus voltar, acabar logo com isso e me levar para o céu. É uma postura escapista. Está tão bagunçada a coisa ao nosso redor, que a nossa vontade é sair fora. Só que é o contrário. Nós precisamos estar neste mundo e ter uma palavra cheia de amor, mas também firme o suficiente, cheia da compreensão bíblica do que é ser homem e do que é ser mulher, a ponto de nós podermos irradiar a luz do Evangelho sobre essa discussão, que é tão besta, tão boba, tão irracional, mas que infelizmente está presente no nosso meio. Percebe? É para isso que o apóstolo Paulo está combatendo o ascetismo aqui. Olha, não saiam daí não, fiquem, porque é aí que vocês têm que ser luz. É dentro desse contexto feio, bagunçado, onde cada um é senhor de si mesmo, onde vocês têm que anunciar que vida plena é aquela vida que se coloca debaixo de um outro Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esta era a heresia de Colossos. Gnosticismo, legalismo, ascetismo e todo tipo de santidade que separava, que isolava. Aí o apóstolo Paulo então escreve, nesses versos 14 e 15, a sua resposta. A resposta que ele dá é a seguinte, olha como a coisa vai crescendo. Ele diz, ele, Jesus Cristo, vamos ler juntos? Leia comigo agora, enquanto eu bebo essa água, eu quero ouvir vocês lendo ali, ó. Dá para ler, não dá? Vai lá, faz uma forcinha aí. Ele é a imagem. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Tudo que existe foi criado por Ele, através dEle e para Ele. Ele era, Ele é e Ele continuará sendo. E esse verso 20 é muito forte. Ele diz que por meio de Cristo, todas as coisas estão sendo reconciliadas com Deus. Não sei se você entendeu o que está escrito aí nesse verso. Mas o que esse verso está dizendo é que o mundo que a gente vive tem discussão besta como ideologia de gênero, tem injustiça onde rico oprime pobre, tem mentiras, tem violência, tem tragédias e calamidades. O mundo que foi criado a partir de Deus, portanto, que deveria ser um mundo bom, este mundo foi fraturado pelo poder do pecado. Lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, o homem decidiu comer da árvore do fruto do bem e do mal, decidiu ser ele agora o autor, o determinante do que é ser bom e do que é ser ruim, o que é o bem e o que é o mal. Fazendo isso, desobedecendo a Deus, o pecado entrou no mundo. E as coisas que foram criadas a partir de Cristo, que portanto seriam boas, agora são ruins.
e nós temos esse mundo bagunçado do jeito que a gente está vendo. Só que Deus não deixou a coisa assim. Desde a fundação do universo, a palavra de Deus nos diz que um plano de redenção já está acontecendo. É através de Jesus Cristo, porque nele e por meio dele, Deus quer que todas as coisas sejam reconciliadas com o próprio Deus. A minha vida, que hoje enfrenta altos e baixos, momentos difíceis, enfrenta a doença, a limitação física, a sua vida que enfrenta problemas de diversas ordens, essas vidas, a minha e a sua, está sendo reconciliada com Deus. A natureza caída está sendo reconciliada com Deus. Está em processo e vai ser consumada no dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse é o projeto que Deus está fazendo no nosso meio. Aleluia! Glória a Deus! Mas, amados, se nós estamos falando sobre Cristo ser o centro de tudo, vale a pena transformar esta afirmação aí em uma pergunta. No momento em que eu afirmo Cristo é o centro de tudo, eu proponho para você hoje fazer duas perguntas. Primeiro, Cristo é o centro da sua vida? Essa é a primeira pergunta. E se você me responder que sim, aí eu te faço uma segunda pergunta. De que Cristo nós estamos falando? Agora é que o caldo começa a engrossar, se vocês me permitem. Porque quando o apóstolo Paulo está falando aos Colossenses, ele está dizendo, olha, cristãos de Colossos, tem várias coisas fora do lugar aí. Tem gente querendo revisitar as exigências do judaísmo, tem gente querendo se entregar à farra, dizendo que a matéria é ruim, então vamos cair na gandaia. Tem gente querendo se isolar, porque é tudo tão ruim que a gente tem que viver distante. Tem muita coisa errada aí. Sabe qual é a solução para vocês? Aí ele diz, é centralizar a vida em Cristo. Os anos se passam, os reformadores revisitam essa verdade e dizem, solo Cristo. Aí mais 500 anos se passam, chega até o dia de hoje, e a gente diz, Cristo precisa voltar a ser o centro da minha vida. Mas na cultura que a gente vive, nesta salada mista que é a igreja cristã brasileira, vale então essa última pergunta. De que Cristo nós estamos falando? Qual é o Cristo que você entende que tem que ser o centro da sua vida? Eu já quero lhe dizer a resposta final. Tem que ser o Cristo das Escrituras. O problema é que como a nossa sociedade é muito plural, eu vou mostrar para vocês alguns tipos de Cristo que a gente constrói. E talvez você, assim como eu, até se identifique com algum deles. Em primeiro lugar, você vai pensar, olha aí, no Cristo amuleto. O Cristo amuleto é aquele que você só tira da gaveta nos momentos de sufoco. E aí você acessa ele só quando tem necessidade. Você sabe do que eu estou falando, não sabe? É aquele camarada que passa um problema na empresa, está prestes a fechar, está quebrando, e de repente o homem se percebe orando 2 vezes por dia, 1 hora cada vez que vai orar, lendo a Bíblia fervorosamente. Claro, não me entenda mal, às vezes Deus permite um momento de luta e de peleja para que a gente se aproxime dele, isso é uma grande verdade. Acontece que tem gente que esquece Deus quando as coisas estão boas e só vai recorrer a Ele como se tivesse uma medalhinha de Jesus aqui no bolso, que só vai recorrer a ela quando as coisas estão feias mesmo. Esse é o Cristo amuleto. E no nosso tempo existe muito espaço para um Deus assim. Porque quando a gente está aí na nossa rotina diária e cotidiana, é como se a gente não tivesse muito tempo para Deus. Não, Deus é uma coisa restrita aqui aos domingos. E aí quando a coisa aperta e a situação fica difícil, aí você pega o amuleto aqui e diz, opa Deus, espera aí, eu sei que hoje é plena terça-feira, mas eu estou precisando. Esse é o Cristo amuleto. Infelizmente isso está muito presente. Mas tem também o Cristo alheio. Aquele que não está nem aí. A imagem do Cristo Redentor aí é muito oportuna, porque é aquele Cristo que está de braços abertos sobre a cidade, indiferente aos dramas dos homens. Eu não sei se você já conversou com alguém que talvez se admita ateu, ou se não ateu, um cristão assim, não praticante.
É como se ele estivesse dizendo com a sua prática de vida o seguinte: olha, Deus está lá no alto do céu, não está muito preocupado aqui não, acho que ele tem que cuidar de umas criancinhas que estão com fome lá para os lados da África, deixa eu viver minha vida aqui. Então a imagem desse Cristo é um Cristo alheio, que não faz parte do meu cotidiano. E eu disse que é muito emblemático a imagem do Cristo Redentor, porque a gente sabe que a cidade do Rio de Janeiro é conhecida pelas suas belezas naturais, sim, pela espontaneidade do povo, né? Inclusive este que vos fala é natural do Rio de Janeiro, porém, também é conhecida pela violência, pelas mazelas sociais. O estado do Rio de Janeiro agora está quebrado, quebradíssimo. E, no entanto, de qualquer lugar ali daquela região de Botafogo, Copacabana, se você olhar na direção do Monte do Corcovado, você vai ver o Cristo lá em cima, de braços abertos, abençoando todo mundo, mas aqui embaixo a peleja está grande. Então essa também é uma imagem de Cristo. Esse Cristo que você diz assim, ó, Senhor, tudo bem, você está lá em cima, tem coisas muito mais importantes para se preocupar, deixa eu viver minha vida aqui, e mal sabe você que você está vivendo do jeito que o diabo gosta. Essa é a imagem de um dos Cristos. Mas tem outros. Tem o raivoso. O Cristo raivoso, olha a cara dele ali, ó, é aquele que está com um chicote na mão. A turma que gosta do Cristo raivoso adora aquele texto que Jesus entra no templo de chicote na mão, mete o pé nas bancas dos cambistas e dos vendedores. Esse Cristo raivoso é aquele que eu tenho a imagem, ele está aqui atrás de mim, ó, com a mão para cima já, e eu estou andando aqui. Se eu saio da linha, o tapa vem. Esse Cristo da lei é aquela coisa assim, que você chega e fala assim, meu irmão, Cristo é amor. Aí ele diz, é amor, mas é justiça. Né? Considere a bondade, mas a severidade de Deus também. É graça, mas é lei. Sabe como é que é? Faz questão. A gente vai falar um pouco sobre esse equilíbrio, já já. Mas não foi para isso que Jesus conquistou para nós vida plena. Não é essa a imagem de Cristo que Ele quer que nós tenhamos no centro da nossa vida. Também tem a imagem do cara legal. É o Jesus permissivo. Se por um lado tem o raivoso, tem aquele outro também que pode tudo, é tudo festa. Esse Jesus que aboliu a lei e que então não importa se eu ando aqui, dou uns vacilos de vez em quando, eu estou debaixo da graça. Se eu estou debaixo da graça, pode tudo que eu vou ser perdoado. Epa, não é isso que a palavra de Deus nos diz. Não é isso que a carta aos Romanos, a carta aos Coríntios e a carta aos Gálatas nos falam. E aqui eu preciso abrir esse parênteses, porque por incrível que pareça, ainda tem muita gente que não entende a liberdade em Cristo. Jesus é esse cara legal aí? É sim, mas a palavra de Deus diz, considere a bondade desse Jesus aí, mas também a severidade dele. Ele é amor sim, mas ele também é justiça. E a ênfase está em como uma coisa complementa a outra, como a sua bondade complementa a sua severidade, como o seu amor complementa a sua justiça. Então, pensando na liberdade que Cristo nos dá, e é esse o parêntese que eu quero fazer, eu já disse isso aqui inúmeras vezes, mas eu preciso repetir, porque ainda tem gente que confunde, é o seguinte, as pessoas mal interpretam o conceito de liberdade. O que é sermos pessoas livres? Muita gente entende erradamente o seguinte, que o sujeito que é verdadeiramente livre é aquele que pode tudo. Se eu sou livre, então é porque eu posso fazer tudo. É ou não é? Só que na verdade não é assim. Liberdade não é a ausência de restrições. Na verdade, a liberdade é o camarada que aprende a fazer sobre si as restrições que são importantes para que ele tenha uma vida plena diante de Deus. Deixa eu dar um exemplo bem claro, para não ficar só na teoria. O camarada casa. Eu recebi um convite uma vez de um casamento, que a ideia era ser uma piada, mas na minha opinião foi uma piada de extremo mau gosto, que era um desenhozinho do noivo indo na direção de uma forca. Ele estava indo para a forca, dizendo que casar é viver agora uma espécie de morte social, ele vai ficar preso dentro de casa, preso a uma mesma mulher para o resto da vida. E muita gente, então, baseado nesse tipo de compreensão, acha que casamento é você tolher a liberdade. Não tem nada a ver com isso.
Na verdade, é claro, o homem que se casa, ele precisa entender que ele tem que ter algumas restrições. Por exemplo, ele não pode ter todas as mulheres que ele quiser. Ele vai ter aquela mulher que ele escolheu para com ela ser fiel até o fim. Amém? Maridão. Essa é a proposta. Então, eu preciso estabelecer sobre mim algumas restrições. Eu não vou poder ir para todos os lugares que eu ia quando de solteiro. Talvez eu tenha que repensar algumas amizades que eu sei que na minha época de solteiro me levavam para o mau caminho. Eu certamente não poderei ter outras pessoas do ponto de vista íntimo, porque eu escolhi uma única pessoa para ser fiel a ela. Então, o camarada que casa, ele é livre, mas ele sabe escolher algumas restrições que vão fazer dele uma pessoa feliz e plena. Percebe? O que a palavra de Deus nos fala sobre bebida alcoólica? Isso não é para ser um assunto difícil esse. Porque se você me mostrar em algum lugar da Bíblia que não pode beber, eu me rendo, mas não tem, canto nenhum. Agora, tem muita gente que pensa assim, fulano se converteu, ele não pode mais beber. Não é isso. Não é que ele não pode. O que o apóstolo Paulo vai falar aos cristãos de Corinto é que ele pode todas as coisas, só que ele também pode julgar se algumas dessas coisas convêm ou não. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. A liberdade em Cristo é a possibilidade que eu tenho agora de olhar para qualquer hábito, como por exemplo o hábito da bebida, e poder julgar se eu acho que convém ou não convém. Tem pessoas que têm problemas, e então não convém para estas beberem. Agora, o outro que acha que é livre, porque pode beber o quanto quiser e não tem restrição religiosa, na verdade ele não é livre, ele é escravo de um vício. Quem está livre mesmo é aquele que chega diante de algo que antes o aprisionou e diz, eu não preciso mais de você. Essa é a verdadeira liberdade. Amém, queridos? Então, falando aí do Cristo raivoso com chicote e do Cristo permissivo, tem o equilíbrio, nenhum nem outro. É o Deus que é amoroso e justo, bondoso e severo. Vamos para frente, porque tem também, esse daí o povo gosta, o Cristo Master Coach. Qual que é o Cristo Master Coach? É aquele que vira um exemplo de sucesso. Isso está tão em moda nos nossos dias. Um exemplo de sucesso. Se eu fizer tudo do jeitinho que ele fez, eu vou me dar muito bem na vida. Isso é um perigo, gente. Perigo por dois motivos, eu vou dizer para você. Primeiro, porque não tem garantia que você vai se dar bem na vida. O nosso mundo, ele está caído pelo pecado. As coisas não são sempre certinhas, preto no branco. As coisas mudam, a maré sobe e desce e o mundo dá voltas. Não há garantia alguma de que se você seguir os 6 passos do sucesso, você vai ter sucesso. Esse é um primeiro perigo. Mas o segundo perigo, que eu digo que esse ainda é mais desastroso, é o perigo de você achar que Jesus, então, é apenas um exemplo a ser seguido. Se você reduz Jesus Cristo à imagem do Deus invisível, aquele em quem habita corporalmente a plenitude de Deus, você reduz Jesus a um exemplo moral a ser seguido, você perde completamente o centro das Escrituras. Jesus não é um exemplo, Jesus é o Salvador. Ele não quer apenas que você o imite, Ele quer que você se entregue. Ele não quer apenas te dizer como viver a sua vida, Ele quer viver com você a sua vida. Amém, queridos? C.S. Lewis disse certa vez que um dos maiores erros é concordar que Jesus foi um grande mestre de moral, que Jesus foi um grande exemplo de moral, mas não considerar para o fato de que Ele era Deus e Senhor. E quando a gente se acostuma a olhar para Jesus como o maior psicólogo que já existiu, o maior empreendedor que já existiu, Jesus o maior coach que existiu, aí você fica olhando só as lições de sucesso de Jesus e fica querendo fazer as mesmas coisas. Olha, cá entre nós, eu até acredito que tua vida vai melhorar. Se você conseguir fazer o que Jesus fez, é certo que você vai melhorar, mas não é só isso. Jesus não quer apenas ser um exemplo, Ele quer ser o Senhor de toda a sua vida. Aleluia!
E para terminar, tem também o Cristo moribundo, aquele que é impotente, que está preso na cruz, que está lá naquele crucifixo, que você olha para ele e diz assim, o que é que ele pode fazer por mim? Nada, nada, ele está pregado ali, ele morreu, o bichinho, olha ali, o sangue escorrendo. Aí o que acontece? Você começa a associar uns auxiliares. Se Cristo é impotente, então não adianta pedir para ele, tem que pedir para outros. Você sabe do que eu estou falando, não sabe? Então, irmãos, Cristo é para ser o centro de nossas vidas, mas de que Cristo estamos falando? Você concorda comigo que no nosso meio, na nossa sociedade, tem todas essas compreensões de Cristo, sim ou não? Tem tudo isso. Por quê? Porque a nossa época é marcada por um princípio muito claro chamado pluralização. Nós somos uma sociedade pluralista. A gente só gosta daquilo que é diversificado, mas Jesus Cristo é um. E ele diz, se você for me chamar para ser Senhor da sua vida, é para ser o Cristo que está aqui nas Escrituras, é só um, não é aquela salada, é o pacote completo, Jesus Cristo, a imagem do Deus Todo-Poderoso. A nossa sociedade, além de ser pluralista, ela também é secularizada, porque ao mesmo tempo em que eu tenho vários Cristos na cabeça do povo aqui, também tem o Cristo nenhum desse lado. Tem gente que não está nem aí, e que falar que Jesus Cristo tem que ser o centro da vida é história de criança. É a sociedade secularizada. Algo secular é aquilo que você retira Deus da equação. Hoje de manhã um irmão me mostrou um negócio interessante. Ele fez a seguinte equação: homem igual a pó da terra mais fôlego de Deus. Não é isso que diz lá no Gênesis? Que Deus formou o homem do pó da terra, do barro, e soprou em suas narinas e ele se tornou alma vivente. Então o que é este homem, alma vivente? É igual ao pó da terra mais o fôlego divino. O secularismo é você tirar esse fator do fôlego divino da equação. O que é o homem? É a matéria. O homem é isso aqui, só, não tem mais nada. Então, esse é o mundo que a gente vive, secularizado. Agora, além de pluralização e secularização, também tem uma outra marca dos nossos dias, que é a privatização. E aí agora esse Cristo é meu, é o Cristo que atende às minhas necessidades, é o Cristo que atende aos meus anseios, é do jeito que eu gosto. Se esse Cristo não estiver de acordo com o que eu espero para atender às minhas necessidades, então eu não quero este Cristo no centro da minha vida. Misericórdia, mas essa é a realidade dos nossos dias, do nosso tempo. E a palavra de Cristo, lá na carta aos Colossenses, passando há 500 anos atrás pela Alemanha na Reforma Protestante, chegando até aqui agora, nos nossos dias, é a mesma palavra. Cristo precisa ser o centro das nossas vidas. O único Cristo, o verdadeiro Cristo, o Cristo das Escrituras. Que Cristo é esse? Eu vou já falar, deixa eu só comentar contigo sobre essa frase que eu ouvi e gostei demais. A nossa sociedade não é anti-Deus, a nossa sociedade é anti-Cristo. E isso é para dizer o seguinte, que se você chegar no seu ciclo de amizade e disser assim, ó, Deus te abençoe, vá com Deus, né? Deus seja contigo, você passa tranquilo. Por quê? Porque o nome Deus comunica algo muito genérico, não é verdade? Olha, quem está com Deus está com tudo. Isso, na verdade, é mais um jargão, isso não fala tanta coisa. Agora, se você diz assim, quem está com Cristo está com tudo, aí você está dizendo algo mais. Aí você saiu do que é genérico e você está especificando, dizendo assim, ó, quem está com Cristo, ou seja, quem tem a Cristo como Senhor de sua vida no centro da sua existência, esse sim está com tudo. Então, eu queria te desafiar, ao invés de chegar para as pessoas agora e dizer assim, ó, Deus te abençoe, e falar apenas no genérico, porque o cara pode ser até ateu, é capaz dele responder amém, só por vício social. Deus te abençoe, amém? Valeu, você também. Ao invés de você dizer isso agora, você diz assim, ó, Jesus Cristo te abençoe. Que Jesus Cristo te dê um bom dia. Um desafio para você essa semana. Topa? Sim ou não? É um desafio, porque olha, Deus te abençoe é uma coisa fácil, é socialmente aceito. Jesus Cristo abençoe seu dia, querido. A pessoa vai dizer, que é isso? Esse é o desafio. A nossa sociedade, ela é anti
Cristo. Você colocar Deus genérico, passa aceito. Mas você disser que é Cristo e que esse Cristo tem que ser o centro, aí a coisa complica. Mas esse Cristo é o Cristo das Escrituras. E o Cristo das Escrituras, queridos, ele é o Deus que Paulo descreve aos Colossenses. Ele é homem, e porque foi homem, ao contrário do que os gnósticos diziam, porque foi homem, ele pôde sofrer na pele a minha e a sua tribulação. Não teve nenhum tipo de tentação que eu e você passamos ou iremos passar, que Cristo não tenha sofrido na pele. Ele se compadece de nós porque Ele sabe o que a gente sofre, porque Ele foi humano. E se Ele foi humano, o sangue dele fez propiciação pelos nossos pecados. Esse Cristo também é profeta e é sacerdote. Ele foi o Cristo que anunciou o perdão de Deus ao mundo. Ele comunicou este perdão com as suas palavras, mas como sacerdote, ele também comunicou esse perdão com a sua vida, entregando-se para morrer. O sacerdote fazia isso, ele sacrificava o cordeiro para que houvesse o perdão do povo. Cristo foi esse sacerdote, ele fez isso por mim e por você. Mas esse Cristo das Escrituras, ele também é o juiz que virá, o rei que está para vir para julgar todas as coisas, vivos e mortos. Este Cristo das Escrituras é Senhor dos senhores, e isso é importante porque nós vivemos nossas vidas debaixo de um senhorio extremamente imponente. É o senhorio do nosso ego, é o nós mesmos. Nós mesmos somos senhores de nossas próprias vidas. Quando nós lemos que Jesus, o Cristo das Escrituras, é o Senhor dos senhores, o que nós estamos dizendo é que Ele é um Senhor sobre este senhorio do meu ego, do meu coração. Amém, irmãos? O Senhor dos senhores é aquele que está acima daquilo que você quer fazer, ser, ter. É Ele quem vai dizer aquilo que você pode e deve ter e para que tê-lo. É Ele quem vai dizer aquilo que você pode e deve ser e para que sê-lo. É Ele quem diz, este é o caminho, segui por Ele. Mas somente se Ele for o centro da sua vida. Porque no final, queridos, esse Cristo está renovando todas as coisas. Por causa do pecado, lá de Adão e Eva, nós passamos a viver vidas centradas em nós mesmos. E porque o homem está centrado em si mesmo e em suas próprias paixões, o mundo está do jeito que está. Mas como eu lhes disse, Deus já colocou em ação um plano. E este plano é o plano de renovar todas as coisas e reconciliar tudo, a mim e a você, com Deus. Nós somos partes desse plano. Deus está restaurando a minha vida, a sua vida, o nosso casamento, os nossos filhos, o nosso namoro, o seu trabalho, a sua família, por mais desestruturada que possa ser, Deus está em ação neste plano de restaurar todas as coisas. Mas nós precisamos tirar o nosso trono do centro de nossas vidas para colocar o Cristo e somente Cristo. É difícil? Demais. Porque, como eu disse, se Cristo fosse apenas um exemplo a ser seguido, bastaria eu tentar com muito afinco segui-lo. Não conseguiria, mas pelo menos estaria tentando. Só que Cristo não quer ser apenas um exemplo. Ele quer ser o Senhor. E como Senhor, Ele precisa estar no centro. E se estiver no centro, você vai poder dizer como o apóstolo Paulo disse, não mais eu vivo, mas Cristo é quem vive em mim. Ore comigo agora em nome de Jesus. Pai querido, nossa vida está posta diante do Senhor agora, Deus, para que de uma maneira muito forte o Senhor nos traga de volta a este centro. Queremos, meu Deus, ter o Senhor norteando os nossos passos, nossas decisões, nossas paixões, que, ó Deus, o centro da nossa vontade seja completamente rendido ao Senhor. Deus, que tarefa difícil, mas para isso o Senhor nos deu o Teu Espírito Santo, que habita em nós, que fala aos nossos ouvidos e corações quando estamos errando, nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos coloca no caminho correto.
Senhor, não queremos mais oscilar tanto, não queremos mais viver de altos e baixos, não queremos mais ser inconstantes. Queremos, meu Deus, recolocar nossas vidas no centro da Tua pessoa, Jesus Cristo. E que o Senhor seja o nosso verdadeiro e único Rei, Juiz, Senhor. Para a Tua glória, nós oramos e a Tua igreja diz: amém, amém. Deus abençoe sua vida em nome e para a glória de Jesus. Aleluia.